Neste vídeo falaremos sobre o cérebro e os sentidos. Vimos nos vídeos anteriores os 5 sentidos e como eles funcionam. Agora vamos ver o caminho até o cérebro e quais são as regiões responsáveis por cada um dos 12 pares de nervos cranianos. É importante entendermos alguns conceitos relacionados à plasticidade e como são formados nossos conectomas. A plasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se moldar seguindo diversos caminhos diferentes que nos ajudam a entender e aprender o mundo exterior, relacionamento interpessoal, pensamentos abstratos, dentre outras funções cognitivas através dos conectomas que são os caminhos a serem percorridos para todas essas ações e percepções. Cada indivíduo é único e dependendo de suas experiências e personalidade, os caminhos podem ser diferentes. Alguma experiência anterior, algum som ligado a esta experiência, um cheiro, um sabor, uma sensação, enfim, as pessoas percebem as coisas de formas diferentes e assim gravam e aprendem de maneiras particulares. Um exemplo para ilustrar a ideia, imagine um cachorro. Pronto. A partir daqui se abrirá um leque gigantesco de possibilidades de acordo com cada pessoa. Isso significa que para cada imagem e tudo mais que você acessou agora percorreu caminhos dentro do seu cérebro que são únicos e que as conexões ativaram partes específicas do seu cérebro ligadas às suas experiências com cães. É por isso que alguns podem ter imaginado um cachorro, grande, pequeno, magro, gordo, com pelagem comprida ou curta, de raça definida ou vira-lata, algum cachorro conhecido ou desconhecido, mas todos cachorros. Como identificamos esta infinidade de possibilidades como sendo cães? Nosso cérebro consegue identificar características comuns ou padrões que nos levam a entender que aquele animal é um cão. E assim podemos acessar outras áreas do cérebro como, por exemplo, uma pessoa que teve uma péssima experiência que gerou nela pânico e por este motivo esta pessoa sente medo ao imaginar um cachorro. Assim como o inverso também pode acontecer. Cada pessoa pode ter uma percepção diferente mesmo passando pela mesma situação. Feita a introdução, vamos ao assunto do vídeo. Existem 12 pares de nervos cranianos do sistema nervoso central que são responsáveis pela ligação dos órgãos sensoriais ao cérebro. Na figura se tem uma imagem geral dos nervos e onde se ligam ao cérebro. Iniciaremos pelo número 1, que é o nervo olfativo, para a sensibilidade olfativa, que forma um nervo olfatório chamado de craniano 1, que faz conexão com o neurônio secundário no bulbo olfatório que segue para a córtex olfativa. Essas informações também chegam a outros locais do sistema nervoso central em associação, como o sistema límbico, córtex motor e outros. Como citado, o nervo olfatório está ligado ao sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas cerebrais interconectadas que processa emoções, comportamentos, memória e motivação. É também conhecido como cérebro emocional e é responsável por várias funções importantes do corpo humano, como avaliar afetivamente as circunstâncias da vida, integrar os sistemas nervoso, endócrino e imunológico, organizar uma reação adequada, controlar a resposta ao estresse, influenciar o comportamento humano. O sistema límbico está localizado no cérebro dos mamíferos, abaixo do córtex,
e é composto por várias áreas, como o tálamo, a amígdala, o hipocampo, o córtex pré-frontal e o hipotálamo. O termo límbico foi criado em 1878 pelo médico e anatomista francês Paul Broca, e deriva da ideia de limbo, pois se situa no limite entre o córtex e o cérebro reptiliano. O hipotálamo é uma estrutura central que desempenha um papel principal de controle do sistema límbico. O córtex motor é a região do cérebro responsável por controlar, planejar e executar movimentos voluntários. Está localizado no lobo frontal, anterior ao sulco central e posterior ao giro pré-central. O córtex motor primário é a parte do córtex motor que se encontra no giro pré-central e é responsável por movimentos de vários músculos, como os da face, braços, pernas, ombros e mãos. A estimulação de uma área específica do córtex motor primário pode excitar vários músculos para a realização de um movimento. O córtex motor primário é caracterizado pela presença de células Betz, que são neuronídeos com formato de pirâmides e são gigantes. Essas células enviam axonídeos longos aos núcleos motores contralaterais dos nervos cranianos e aos neuronídeos motores inferiores na medula espinhal. O córtex cerebral é composto por substância cinzenta e é responsável por várias funções, como percepção sensorial consciente, raciocínio abstrato, memória, linguagem, planejamento e iniciação de atividades motoras. Número 2 é o nervo óptico, para a sensibilidade visual. Os nervos ópticos são estruturas cilíndricas emparelhadas que se estendem da parte posterior do globo ocular, aproximadamente 2 mm medialmente ao polo posterior, até ao espaço supracelular na fossa craniana média. É composto de aproximadamente 1 milhão de axonídeos mielinizados das células ganglionares da retina. O nervo óptico é um nervo sensorial que se origina na retina e é responsável pela visão. Capta informações visuais dos cones e bastonetes da retina, que são estimulados pela luz. Conduz os impulsos nervosos para o centro da visão no cérebro. Processa as informações visuais, gerando noções de cor, forma, tamanho, distância e espaço. Os números 3, 4, 5 e 6 é o nervo motor ocular comum, patético ou troclear e motor ocular externo que se destinam aos movimentos dos olhos e das pálpebras. Os nervos motor ocular comum, troclear e motor ocular externo são nervos cranianos que controlam os músculos extraoculares e a posição dos olhos. Nervo motor ocular comum, também conhecido como nervo oculomotor comum, é o terceiro par de nervos cranianos. Inerva os músculos da órbita, exceto o reto externo do olho. Nervo troclear, o quarto par de nervos cranianos, inerva o músculo oblíquo superior do olho. Controla a abdução, depressão e rotação medial do olho. Nervo motor ocular externo, o sexto par de nervos cranianos. Os nervos motores são responsáveis por levar informações dos centros nervosos para os órgãos efetores. Número 5 é o nervo trigêmeo. É assim chamado porque é formado de 3 ramos, e é responsável pela sensibilidade da face, pela percepção do paladar e pela mastigação. O nervo trigêmeo é o quinto nervo craniano e o principal nervo da face, sendo responsável por transmitir informações sensoriais e motoras. Função sensitiva. Transmite informações como dor, tato e temperatura da face, topo da cabeça e maior parte da boca e língua. Função motora. Controla os músculos da mastigação, deglutição e inerva as glândulas parotídas, sublingual e submandibular. O nervo trigêmeo é composto por 3 ramos, o oftálmico, maxilar e mandibular, cada um responsável por diferentes áreas da face. Ele desempenha um papel crucial na inervação sensorial e motora da face, sendo responsável por transmitir informações sensoriais, como tato, dor e temperatura, e controlar os músculos da mastigação. Número 8. O nervo acústico é formado por 2 nervos, o coclear para a sensibilidade auditiva e o vestibular para o equilíbrio. O nervo acústico, também conhecido como nervo vestibulococlear ou nervo auditivo, é responsável pela audição. É um nervo sensitivo que se estende do ouvido até o tronco cerebral. Conduz as ondas sonoras para o cérebro, que interpreta o som. É composto por 2 partes, a parte coclear, que está relacionada com a audição, e a parte vestibular, que medeia o equilíbrio e a posição da cabeça. O nervo auditivo, localizado na orelha interna, atrás da cóclea, liga os canais semicirculares ao aparelho vestibular.
A cóclea é uma pequena estrutura óssea em formato de caracol na orelha interna que, em conjunto com outros componentes, constitui 50% do sistema que controla a audição. Número 9. O nervo glossofaríngeo é responsável pela sensibilidade gustativa e pelos movimentos da língua, do palato mole e da faringe. O nervo glossofaríngeo é um nervo misto, ou seja, com funções motoras e sensoriais. Ele é responsável por sensibilidade do terço posterior da língua, tonsilas e mucosa da faringe. Sensação de vômito. Reflexo da deglutição. Salivação. Contribuição para o controle da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória. O nervo glossofaríngeo emerge do encéfalo pelo sulco lateral posterior do bulbo e emerge no crânio pelo forame jugular. Forames são furos nos ossos para a passagem de nervos. É considerado um nervo misto, apresenta funções motoras e sensoriais, viscerais motoras e sensoriais, sendo elas a gustação ou paladar, a salivação, a deglutição, e contribui para o controle da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória. O nervo glossofaríngeo ajuda a mover os músculos da garganta e conduz informações da garganta, das amígdalas e da língua para o cérebro. Número 10. Nervo vago ou pneumogástrico, ramifica-se para o coração, os pulmões, os órgãos abdominais e o ouvido externo. O nervo vago e o nervo pneumogástrico são o mesmo nervo. É o nervo mais longo do corpo humano, originando-se no tronco cerebral e percorrendo o pescoço, tórax e abdômen até ao intestino. O nervo vago é responsável por controlar funções vitais, como a frequência cardíaca, a respiração e os movimentos do trato digestivo. Ele também é responsável por reflexos como tosse, deglutição e vômito. O nervo vago faz parte do sistema nervoso autônomo, que controla funções corporais involuntárias. Algumas das suas funções são em aumentar o ritmo cardíaco, sentir o estômago embrulhado em situações de ameaça ou estresse, abrandar a respiração, relaxar o corpo. Número 11 é o nervo espinhal, para os músculos do pescoço, da faringe e da laringe. Os nervos espinhais são nervos mistos que se originam da medula espinhal e conectam a outras partes do corpo. Origem. Os nervos espinhais são formados pela união de duas raízes, a dorsal e a ventral, que se conectam à medula espinhal. A raiz dorsal é composta por axonídeos sensitivos, enquanto a raiz ventral é constituída por axonídeos motores. Localização. Existem 31 pares de nervos espinhais, localizados nos intervalos ao longo da medula espinhal. A maioria dos nervos espinhais saem da medula pelos forames intervertebrais. Função. Os nervos espinhais, juntamente com os nervos cranianos, formam o sistema nervoso periférico, responsável por funções como a locomoção, a fala e os sentidos. Classificação. Os nervos espinhais são classificados de acordo com a região da coluna vertebral de onde emergem: 8 pares cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo ou cóccix. Número 12 é o nervo hipoglosso para os movimentos da língua. O nervo hipoglosso é responsável por controlar os músculos da língua. Ele é um nervo motor que se origina no encéfalo e emerge do crânio pelo canal do hipoglosso. O nervo hipoglosso inerva os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, como o genioglosso, o ioglosso, o estiloglosso, o genioide e o tiroióide. A bibliografia encontra-se na descrição. Se você gostou, dê o like. Se quiser acompanhar o canal, considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo falaremos das diferentes partes do cérebro e suas funções principais.